Olá, bom dia a todos. Sou Petrusca, membro do Núcleo Psicanalítico de Salvador. Hoje a gente está com mais um evento da Coap e a gente vai ter Manola aqui, Vidal, falando com a gente. Eu queria informar só que, como todos os eventos da gente da Coap, ele é gravado. Então, no momento de discussão, se alguém for falar de algum caso clínico, lembre que vai estar ficando registrado. É importante a gente avisar isso para não expor e não quebrar o sigilo de consultório, tá bom? Só lembrando isso. Manola é amiga querida, Coap. Vou pedir para que ela se apresente, que eu acho que ela é melhor do que eu para isso. Tem um amplo estudo sobre sexualidade e é uma honra a gente estar recebendo ela aqui hoje para falar desse tema, desse livro que está se tornando uma discussão muito grande do eu soberano. Bem-vinda, Manola. Olha, Petrusca, muito obrigada. Obrigada aos colegas que eu conheço e àqueles que estão participando e me assistindo também pela primeira vez. Eu só quero compartilhar com vocês uma imagem que ficou na minha cabeça nos últimos dias e que foi se transformando. Eu me lembrava da Petrusca e, ao mesmo tempo, me lembrava daquele conceito em mecânica que eu não gosto muito do conceito em si, que é da resiliência, né? Que você sofre uma pressão, o material sofre uma pressão, mas depois ele volta à forma original. Eu não conseguia pensar a Petrusca voltando, depois de algum tipo de pressão, para a forma original. Eu só conseguia pensar a Petrusca voltando com muito mais potência para uma outra forma, que teria sido aquela produzida pela pressão. Então, eu ficava imaginando a Petrusca assim, que quando, diante de uma pressão, ela, com muita criatividade, ela vai além da forma original que foi pressionada. Aí, depois, eu comecei a pensar no meu mal-estar, não é? Esse mal-estar em relação ao livro, e comecei a me lembrar de meus questionamentos, de como é que eu podia me sentir assim, com mal-estar em relação a uma psicanalista renomada, em relação à França, o berço da civilização, em relação à liberdade, a igualdade, a fraternidade, aquilo tudo estava misturado com a figura da Roudinesco. E aí esse mal-estar ele foi sendo elaborado, não é em relação à obra da Roudinesco, não é em relação aos livros da Roudinesco, que sempre nos ajudaram enquanto psicanalistas, mas é poder refletir sobre qual é a posição desse livro da Roudinesco nesse momento atual em que a psicanálise é convocada para um diálogo com as teorias de gênero. Então, é algo muito pontual, é um recorte. Bom, se eu me aliviei por um lado, né, o mal-estar continuou. E aí a questão foi de como a Petrusca ela pôde me oferecer um espaço continente para esse mal-estar. Então, quando a Petrusca perguntou, num determinado local de diálogo, o que as pessoas tinham achado sobre esse livro, e eu disse que eu não havia gostado, e aí ela me ofereceu esse espaço de discussão, eu pensei, nossa, ela está me dando um continente para sair desse senso comum gostar e não gostar, mas de me posicionar com um certo conteúdo, né? E aí eu percebi que esse meu mal-estar, que me autorizava a dialogar com esse livro da Roudinesco, ela vinha de um determinado, esse mal-estar vinha de um determinado lugar. Petrusca, por favor, então, o primeiro PowerPoint. E esse lugar, eu refletindo de onde vinha o meu mal-estar, não era um lugar da psicanalista latino-americana que está lendo o livro de uma... Não, o primeiro, tá? Isso, não, e o primeiro, o Rosinha, isso. Esse lugar, né? Esse lugar era um lugar de fala. E quando a Petrusca falou, vamos lá para você poder falar alguma coisa sobre a tua posição, eu percebi que aqui nós podemos também construir um lugar de fala. Eu não estou entendendo como um lugar para eu fazer uma palestra, eu estou entendendo como um lugar onde nós possamos construir um conhecimento a partir da discussão. E aí eu falei para a Petrusca, né, que eu vou tentar falar, apresentar, mas priorizar a nossa discussão, porque o meu mal-estar veio da possibilidade de eu conversar com pares. Então, o meu lugar de fala foi um lugar onde eu conversei não só com psicanalistas, mas como também com profissionais, com militantes de outras áreas ligadas à teoria de gênero. E essa conversa, onde do seu lugar de fala você
também constrói um diálogo com profissionais e sujeitos que estão dentro daquilo que a gente pode falar campo de produção do conhecimento sobre teorias de gênero, transversaliza. Então, eu não nego, né? Não posso negar a minha formação da IPA. Quero lembrar que a IPA ela se posiciona em relação às teorias de gênero, tanto no seu código de ética, no artigo 5º, quando ela fala que não se pode ter nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de preconceito em relação à raça, gênero, sexualidade, expressão de gênero, quando ela também colocou esse ano, em abril desse ano, que é contra qualquer tipo de envolvimento de psicanalistas para terapias de conversão de gênero, que aqui no Brasil é muito conhecido como a cura gay. Eu não posso negar que meu espaço de fala, meu lugar de fala, se relaciona com o Comitê de Mulheres Psicanalistas, onde, inclusive, num dos espaços desse comitê, a Petrushka lançou a pergunta: gostaram dos livros? Não é? E esse comitê hoje, aqui no Brasil, é representado pela Rosa Lang, não é? E no board da IPA pela argentina Patrícia Alcolumbre, e tive a oportunidade de estudar durante alguns anos, né, através da Argentina. Meu Deus do céu! Muito importante, porque produziu a respeito do terceiro como uma alternativa à ideia de complexo de castração, de nome do pai. Ela é a coordenadora do Comitê de Diversidade Sexual e de Gênero. Né? Gente, fugiu, eu estou ficando velha. Fiorini, Letícia Fiorini. Eu estudei 2 anos com a Letícia Fiorini e ela é hoje a representante no board da IPA desse Comitê de Diversidade Sexual. Então, no espaço da minha formação e no espaço que a IPA oferece, há a possibilidade de você articular diálogos a respeito da psicanálise em interface com a teoria de gênero. Agora, eu tenho também outras frentes, não é? Que foi o fato de eu ter atuado, enquanto profissional da rede pública, no Comitê de Saúde da População LGBT, de ter auxiliado a montar vários eventos ligados à saúde da população LGBT. E isso foi muito importante, porque me fez também ter contato com o processo da cirurgia de transgenitalização, com tudo que é oferecido pela UERJ aqui no Rio e também numa determinada unidade de saúde aqui do Rio sobre a questão da reposição hormonal. Pude conhecer de perto essa questão de como a saúde pode acolher essa população enquanto população vulnerável. E, é claro, né, no CEDIM, representando a saúde, pude entrar em contato com situações ligadas ao ativismo que eu nunca poderia imaginar na minha vida. Eu acho que, dada a minha alienação, o meu privilégio, apesar de eu ter minha origem na classe trabalhadora, que eram questões de violência ligada a estupro coletivo. Eram questões de violência. Aí eu comecei a ter contato com o número de mulheres transexuais mortas aqui no estado do Rio. Então, tudo isso pôde transversalizar o meu conhecimento, bem como pude entrar em contato com os profissionais de saúde para implantar o protocolo de atendimento a pessoas vítimas de violência e entender a posição do profissional que tem medo de preencher o protocolo, tem medo de entrar em contato com o conselho tutelar. E aí, Petrushka, eu quero te chamar a atenção, né? Ultimamente, com muito orgulho, eu sou aluna da pós-graduação Psicanálise e Relações de Gênero, Ética, Clínica e Política, coordenado pelo nosso queridíssimo José Stona, onde eu tenho a possibilidade de entrar em contato com uma produção teórica de psicanalistas que se identificam ou pertencem à população LGBTQI+. Isso é muito importante, porque esse é um território de conhecimento que não pode ser marginalizado e também desconhecido, não é? Por conta de que, senão, você pode pactuar com um tipo de redução, onde o profissional confiável é aquele profissional da mesma identidade sexual da sua. Então, essa é uma questão importante. O que eu quero é dizer que eu compreendo que esse nosso espaço é também mais um lugar de fala, porque nós vamos conversar, e vamos conversar para poder ter uma consciência discursiva sobre a possibilidade ou a impossibilidade desse diálogo entre psicanálise e teorias de gênero.
Petruschka, então, o diálogo é o diálogo, o slide 2, né? Então, passado, né, todo esse meu mal-estar, por conta de que eu não tinha reconhecido que o mal-estar tinha vindo da minha experiência, não era alguma coisa de ouvir dizer, era a minha experiência profissional no atendimento de homens trans grávidos, no atendimento de mulheres vítimas de violência, era a minha experiência clínica profissional que me situava nesse lugar de fala e que me permitia questionar e me posicionar em relação a esse livro da Roudinesco, que eu comecei a me perguntar, mas por quê? Não é? O que a Elizabeth Roudinesco pretende? O que ela quer? Mas eu também, depois, eu comecei a pensar para onde vai uma produção teórica desse porte, de uma psicanalista reconhecida mundialmente? Para que tipo de prática psicanalítica esse livro se dirige? Não é? E aí, é claro, a gente pode ficar aqui pensando por quê, para quem, para onde, mas nós vamos reduzir, né? Nós vamos reduzir para a gente poder ter uma discussão possível, porque senão nós podemos ir até ao infinito. Nós vamos reduzir a nossa discussão separando duas categorias de análise. Nós vamos pensar na interseccionalidade e nós vamos pensar no que a Elizabeth Roudinesco denomina como sendo derivas identitárias. Então, nós vamos pensar na possibilidade ou impossibilidade da psicanálise dialogar com os estudos de gênero a partir da interseccionalidade e das derivas identitárias. E nós vamos usar para isso um segundo capítulo do livro, não é o livro inteiro, é o segundo capítulo que se refere à galáxia do gênero. Esse capítulo, eu acho que pode concentrar muito desse objetivo que nós nos propomos agora. Agora, temos que lembrar, né, a questão do que é gênero, né? Temos que lembrar que foi a Margaret Mead, lá em 1930, naquela excursão à Polinésia, em que ela já apresentava que o sexo era biológico, mas de que o comportamento sexual é uma construção social. Então, a questão do gênero é uma questão, principalmente a partir da década de 70, que ela demonstra que o gênero é uma construção a respeito do sexo, não é? Atravessada pelas condições históricas, sociais, que o sexo ele é essencializado, o sexo tem a ver com a biologia, que se refere a um universal, digamos assim, né? É a essência biológica. E o gênero é o cultural. Foi assim que a questão sexo e gênero aparece primeiramente. Agora, são muitas as concepções e vale a pena lembrar da concepção trazida pelo movimento feminista. O movimento feminista em relação ao biológico e ao cultural, ele insere a categoria de poder. Então, ele apresenta o sexo e o gênero como um sistema binário, um sistema hierarquizado pelo patriarcado. Então, se é um sistema hierarquizado pelo patriarcado, as leituras sobre gênero, elas ficam, de alguma maneira, relacionadas ao patriarcado, homem branco, cis, heteronormativo, e produzem uma dissimetria em relação às outras categorias, seja de mulher ou de categorias de identidade de gênero que não se inserem no binarismo masculino-feminino. Então, é muito importante essa leitura dos estudos feministas, porque apresenta que a dicotomia binária ela produz a desigualdade política, ela é opressora e ela pode estar também na origem das desigualdades sociais. Agora, eu ouvi essa semana, eu não sei se vocês souberam, teve um congresso chamado Multidão de Minorias, e quem abriu o congresso, o professor Benevides, ele falou que a maioria não é a maioria. Existe uma ilusão nessa relação minoria-maioria, porque ele diz que o homem branco, esse da imagem neoliberal, homem branco empreendedor, bem-sucedido, atlético, cisgênero, nananana, não é nem o homem brasileiro. O homem brasileiro não é branco. O homem brasileiro, nós temos não sei quantos milhões de desempregados. Então,
que essa minoria trouxe para si determinados sinais de sistemas, né, ligados a essa diferenciação, sexo, gênero, ligado a essa cultura patriarcal, ligado a essa questão da dissimetria, que nos ilude no sentido de se apresentar como maioria. E aqueles que não se encaixam nessa dita maioria são a minoria. Mas, na verdade, nós brasileiros somos a maioria, se a gente pensar nesse modelo eurocentrado do branco, homem bem-sucedido, empreendedor de si mesmo, etc., etc. Bom, então, de alguma forma, né, a gente tem que reconhecer que, para a prática psicanalítica, né, a questão do gênero não é uma categoria que faça parte assim, da sua produção, né? Não é uma ferramenta assim frequentemente encontrada no discurso psicanalítico, né? Mas, ao mesmo tempo, as teorias de gênero elas provocam a psicanálise para que ela se relacione com as questões das mudanças históricas do seu próprio tempo e não se torne uma teoria fechada em si mesma, mas uma teoria de um saber localizado no tempo. Da mesma maneira que a psicanálise também não tem uma teoria sobre identidade, não é? A identidade não é uma questão para a teoria psicanalítica, mas é a identificação uma questão para a teoria psicanalítica. E aí a gente pode pensar no par identificação-identidade, né, como um par que tensiona essa possibilidade da gente dialogar com as teorias de gênero. Então, vamos lá, Petrusca, o próximo. O próximo, então. Tá? No próximo... Tudo bem? Isso, né? Não, mas antes desse tem um outro, que é o da interseccionalidade, o outro. Isso. Então, hoje, né, nós podemos, de alguma maneira, refletir que aquilo que a Kimberlé Crenshaw trouxe sobre interseccionalidade, né, ela que é vista como aquela que traz para o panorama jurídico a questão da desigualdade racial como uma questão de injustiça social, ela é que traz, primeiramente, as discussões sobre interseccionalidade, ela traz raça, gênero, classe, como categorias que não podem ser vistas em separado. Tem que ser categorias que deslizam, porque se você pegar a raça em separado e não relacionar com gênero, você vai perder as condições históricas de como a mulher se apresenta na desigualdade social. Por exemplo, como as mulheres negras são aquelas que, numa maternidade, apresentam maior índice de óbito. Então, se você não relacionar as categorias, raça, gênero, você não chega à realidade da desigualdade social. Nós temos também a Angela Davis, né, que é uma mulher muito conhecida, que também trabalha com essas categorias, mas também nos interessa, né, de alguma maneira, perceber como a psicanálise dialoga com a questão da interseccionalidade e por que isso é um diálogo atual. Antes, eu quero dizer que eu esqueci da Helena Sumiko Hirata, que é uma brasileira de origem não sei, ela é socióloga da USP, mas ela atualmente está em Paris, e que ela já lançou um livro que estuda as teorias e as práticas do cuidado, demonstrando como as mulheres, né, elas se aproximam dessa atividade de cuidado, seja no nível privado, seja no nível público. Então, a Hirata é uma pessoa que, de alguma maneira, ajudou nessa reformulação do gênero, das teorias de gênero, porque pôde relacionar, pôde fazer deslizar essa categoria com as outras categorias para se chegar a uma visão da questão da justiça e da desigualdade social. Então, na clínica psicanalítica, hoje é muito comum a gente encontrar eventos e discursos sobre a questão da raça, principalmente, né? Mas é também muito comum encontrar a questão da psicanálise descolonizada, do pensamento psicanalítico podendo ser um pensamento que descolonize a herança europeia do sujeito autocentrado, a herança europeia do eu narcísico, a herança
europeia que nos fez apagar a memória de colonizados, e aí a Associação Livre, a técnica psicanalítica, ela pode trazer, de alguma maneira, essa memória, e que é uma clínica, né, que com isso pode se distanciar da cumplicidade da opressão histórica. Então, de certa forma, hoje, essa subjetividade colonial, que nos interessa, inclusive, para ser pensado em termos de quais produções psicanalíticas são escolhidas para a nossa formação e quais nós escolhemos para a nossa prática, pode se aproximar dessa ideia de colonialidade. Então, o David Pavão-Coellar é um autor que muito simples de se encontrar na internet. Eu achei muito interessante quando ele coloca essas possibilidades dos usos anticoloniais. E a própria IPA, através de uma das suas, a Routledge, que é uma editora, né, ligada à IPA, já produz há muito tempo sobre a questão de atendimento de imigrantes, a questão de atendimento de refugiados, todo o trabalho de como é que essa dissimetria, não só de gênero, mas de raça, pode vir para as questões transferenciais e contra-transferenciais, e muito do trabalho da aplicação psicanalítica, né, traduzido hoje a partir de se levar em conta as categorias de raça, classe e gênero, mas com uma visão da interseccionalidade. Então, o que nós estamos colocando aqui é que essa categoria do diálogo da psicanálise com a realidade social, a partir da interseccionalidade, talvez nos ajude para poder dialogar com as teorias de gênero. A próxima, Petrushka. O próximo. Olha só, o Teseu, e ele é uma figura da mitologia, né? Essa figura do Teseu, né, da mitologia, né, foi usada pela Roudinesco para ela definir a maneira como ela apresenta essa concepção de derivas identitárias, né? O Teseu era filho do Poseidon, com uma Hedra, e ele é muito conhecido pela façanha de derrotar o Minotauro, né? Só que ele para ir para Creta, o labirinto de Creta, onde o Minotauro vivia, né? Ele foi de barco, claro, né? Um barco construído com suas peças originais, e na mitologia o tempo que ele levou, né, para ir até Creta, quer dizer, para sair de onde ele estava até Creta, foi de 50 anos. Não é? Então, durante esse período, as peças do barco que apodreciam, que estragavam, elas eram retiradas, né, uma a uma de cada vez, uma no seu tempo, e eram jogadas ao mar. Né? E no mito, inclusive, se fala da figura de um carniceiro que ficava atrás do barco, pegando essas peças antigas e construindo um outro barco. E aí, na filosofia, isso deu pano para a manga, porque trouxe a figura de um paradoxo. Né? O barco que saiu do ponto A e que se dirigiu a Creta seria o mesmo barco que chegou no ponto B, em Creta, porque as peças foram substituídas, aquelas que estavam estragadas foram substituídas por peças novas. O barco que saiu do ponto A é o mesmo barco que chega no ponto B? Esse paradoxo a Roudinesco usa para poder apresentar a sua forma de entender os perigos dessa inflação de identidades. Ela chama essa inflação de identidades de derivas identitárias. Ela usa a noção de identidade como uma percepção de si, uma experiência de si, e ela coloca o eu soberano como se fosse algo ligado àquela Sua Majestade o Bebê, um rei criança, um poder infantil da criança sobre os adultos. Já, né, esse conceito de deriva é o do questionamento. O barco que saiu é o mesmo barco que chegou por causa dessas peças, a derivas, não é? Então, ela fala que as derivas identitárias elas são uma moda emancipatória que surge a partir dos anos 90.
Ela liga isso à questão de não haver mais um mundo polarizado entre esquerda e direita, entre Estados Unidos, entre União Soviética, mas coloca isso também como a queda do muro de Berlim e compreende tudo isso como sendo parte de um processo que esvaziou o espaço social a partir das lutas de classe, a partir de coletivos de classe, onde havia algo em comum para se lutar. Então, ela fala de uma certa fragmentação e de que algo ligado a essa inflação de identidades, a esse excesso de identidades, algo que hoje é reconhecido como políticas identitárias, teria substituído aquilo que antes era conhecido como classe social, e que dessa forma fragmentada, no espaço da luta, digamos, política, essas políticas identitárias que representam uma multidão, elas têm espaço. Só que ela se pergunta, é o mesmo barco? É um barco diferente? Não é? De que maneira essas peças, a deriva, esse barco carniceiro, constrói alguma coisa, não é? Que seria uma monstruosidade? Não é? Então, ela fala que tudo isso, né, traz mudanças, que a democracia não vai ser mais a mesma, que a psicanálise não trata mais de conflitos familiares, não é? Que hoje nós temos as patologias narcísicas, não é? Mas é uma patologia do eu em relação a si mesmo, do verdadeiro self em relação ao falso self. Essa placa nova que eu coloco é para inglês ver? É a placa que eu uso socialmente? Ou essa placa ela pode ser percebida como a minha, falando em placa do navio, né? Uma parte do meu eu original. Então, ela exemplifica, né, os territórios identificados como esse território composto pela população LGBTQI+, pelas feministas, pelas pessoas que têm deficiências físicas, não é? E ela coloca tudo isso nessa barca e diz que essa barca, né, lembra um pouco a nau dos loucos, né, lá do Foucault, mas lembra só para mim, né? Mas ela diz que essas políticas identitárias, essa profusão, ela é uma consequência da descriminalização da homossexualidade. Então, ela já coloca falando que essa liberdade emancipatória, que provoca um excesso, ela tem a ver com esse movimento que, a partir dos anos 2000, coloca em prática, porque foi descriminalizado, toda uma noção de direito, de território, de identidade e de vocabulário que não existia antes. Não foi à toa que a Petrushka, no início, falou, eu estou ainda me acostumando, todo, todas, todes. Então, algo de um vocabulário específico. Só que a crítica da Roudinesco é que esses movimentos emancipatórios se transformaram no seu contrário, que eles seriam coercitivos, eles construiriam o tal vocabulário que funcionaria num determinado território, e eles passam a ter uma identidade que antes, uma identidade política, de atuação política, que antes só era visto na extrema-direita. Então, ela coloca, né, que a modernidade, a identidade pessoal, não é? Toda essa questão, né, de que a gente vinha conhecendo de uma identidade de cunho essencialista, o que o Rousseau também confirmou, que a felicidade do indivíduo era ter uma individualidade autêntica. Né? Ela coloca que com a descriminalização de certas patologias e com a ideia de que você pode inventar si mesmo, a identidade passa a ser uma construção na sua relação consigo mesmo, você tem duas formas de abordar, né, essa questão da tensão no espaço social. Uma é você achar que, pelo amor de si, não é? Você não depende do reconhecimento do outro, e você tem, então, a sociedade narcísica, que nem o Lasch fala, né? Mas que, pelo amor próprio, que é aquele reconhecimento de si pelo outro, você tem as políticas de identidade e de reconhecimento, que estão ligadas à ideia de justiça social e de igualdade. Então, de alguma maneira, a gente tem esses dois parâmetros para pensar o amor de si e o amor próprio, mas sabendo que o amor próprio é aquele ligado às identidades relacionais, às políticas de identidade que necessitam do reconhecimento do outro para se sentirem incluídas socialmente,
para poderem constituir um objeto de intervenção da psicanálise e para poderem encontrar um lugar que não seja mais aquele que corra o risco de ser patologicamente não reconhecido, né? Nós temos a questão da patologia do não reconhecimento social. E, de alguma forma, né, eu acho também importante a gente trazer a possibilidade existem outras visões do que seja identidade, né, atualmente, né, algumas ligadas a Michel Serres, né, que é a diferença que ele faz, muito importante, da identidade como sendo aquilo que é idêntico a mim. Então, eu, Manola, me relaciono comigo numa vivência singular. A minha identidade tem a ver com a minha vivência singular, aquilo que é idêntico a mim, que eu encontro em mim mesma, mas que o meu pertencimento se encontra lá na formação da IPA, se encontra lá na COAP, se encontra agora como estudante de estudos de gênero. Então, que não se deve confundir identidade com pertencimento. Os meus pertencimentos eles podem contribuir com o enriquecimento da minha identidade, mas a minha identidade é uma identidade singular. E uma outra abordagem que é também importante, principalmente para as identidades sexuais, é a do Foucault, não é? Porque o Foucault diz que a questão da identidade sexual é um objeto da ciência médica. Então, a identidade sexual é objeto da ciência médica, que você pode, de alguma maneira, substituir, né, essa questão pela ideia do sexo e do desejo, né, como um sistema, mas é substituído pelos corpos e pelos prazeres, que o sistema corpo-prazer pode te levar a um modo relacional. Então, é uma política relacional, é um direito relacional. Ele coloca a questão da amizade também. Mas isso só para a gente poder ter uma ideia de como é que a questão das identidades, né, se apresenta. Então, vamos lá, Petrusco, o próximo. Então, voltando para a questão das derivas de gênero, esse é um trecho do último capítulo que eu achei importante colocar, né? Porque ela é muito clara quando ela fala que as derivas de gênero são uma reversão das lutas emancipatórias, como se fosse uma coerção. É muito claro quando ela convoca o Estado de Direito, porque ela diz que a lei não pode ser uma tradução do desejo expresso pelo sujeito em sofrimento, porque esse sujeito poderia ter uma relação deficiente ou delirante consigo mesmo. Então, ela coloca na lei, ela convoca o Estado de Direito e coloca a necessidade de um limite da lei para essas derivas identitárias e para proteger os sujeitos de si mesmo. Eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim, quando eu comecei a estudar psicologia, eu fiz um concurso para os Colônia Juliano Moreira, e eu me lembro lá que me chamou muita atenção que havia uma Liga Brasileira de Higiene Mental, próxima da época do higienismo, próxima da psiquiatria fundada pelo Kraepelin, o Kraepelin alemão, nazismo, nananana, e as mulheres iam, então, de casa em casa, né, para saber se havia algum deficiente físico, alcoólatra, para que se fizesse a cirurgia de infertilização, cirurgia, enfim, para que a pessoa não pudesse, então, se reproduzir. Né? Então, que limite é esse de lei? Como é que o sujeito pode ser um perigo para ele mesmo? Então, de que maneira isso pode ser generalizado? De que maneira o Estado pode, então, ser convocado para agir no terreno da saúde mental, no terreno das políticas identitárias? Realmente eu preciso conversar com vocês, porque o mal-estar continua e eu só vou resolver isso em grupo também. Né? Então, o papel do Estado passa a ser de proteção do cidadão, isso que eu achei muito interessante, da discriminação. Então, o Estado tem que proteger o cidadão da discriminação, inclusive da discriminação do sujeito em relação a si mesmo. Não é? Então, o papel do Estado, proteger o cidadão de si mesmo, ela coloca o tratamento de crianças, né? Então, ela se posiciona de uma maneira muito clara quanto a não se oficializar nas certidões de nascimento ou em outras publicações, enfim, oficiais ou não, a questão do gênero neutro,
não é? Como a questão da cirurgia de transexualização na primeira infância. Eu não sei, eu não li nada em termos que ela tenha escrito de idade limite, não é? Mas o que surge, que é importante a gente pensar, né? Surgem duas figuras: a da criminalização, porque ela provoca o Estado para fazer agir a lei, e da patologização do sujeito que tem discriminação contra si mesmo ou daquele que delira a respeito de quem ele é. Então, essa figura da patologização ela é muito importante e é muito perigosa se ela é aliada à questão da criminalização. A gente não pode esquecer que a psiquiatria surgiu nos presídios, o saber psiquiátrico surgiu nos presídios. A gente não pode esquecer de como a saúde mental pode ser usada como, e seus representantes, né, técnicas de utilização de instrumentos de coerção da liberdade, né? Vamos para o próximo, então, Petrushka. Então, por tudo isso é importante discutir essa posição da Roudinesco e é importante investigar se esse livro contribui para patologizar ou para despatologizar as identidades de gênero, se auxilia o psicanalista a manter a sua posição ética em relação à multiplicidade característica da sexualidade e de que maneira esse livro ele se dirige ao panorama das demandas da população LGBTQIA+, por um tratamento em saúde mental. Essa população ela pode, né, viver novamente a revitimização de uma violência na escuta clínica. Agora, a Roudinesco, né, como esse slide novo, ela não está só. Ela não está só, ela faz parte, né, de algo que parece ser um movimento. Esse movimento, como esses psicanalistas, a Carolina Eliashef e o Céline Manson, né, falam como sendo a epidemia das crianças transgênero. Né? Então, eles apontam para o perigo do excesso do transgenerismo, né, entre menores, e se isso seria, né, esse excesso, um fenômeno de arregimentação ideológica. Então, eles colaboraram com a criação do Observatório de Discursos Ideológicos de Adolescentes e Crianças Transgênero. Por sua vez, esse Observatório dos Discursos Ideológicos, né, eles estão associados a um outro grupo chamado Juristas pela Infância, e isso tudo na esteira do combate ao transgenerismo, na reversão dos direitos. Então, eles estão atuando nas esferas jurídicas para a reversão dos direitos, né? Destacando que uma criança saudável, se começa a fazer um tratamento, né, desse tipo, se torna paciente para a vida toda. Então, eles questionam o interesse econômico atrás disso tudo. Né? Outros dois psicanalistas muito famosos, né, e com produções muito respeitáveis, inclusive a questão de patologia, de neoliberalismo, né? É o Melman e o Lebrun, e eles questionam por que, atualmente, a liberdade das crianças desorientam os adultos. Esse excesso de autoridade das crianças, no sentido, então, de combater a espécie, esse excesso de autoridade das crianças, esse excesso de identidade, essa epidemiologia, essa pandemia, não é pandemia, essa epidemia, né, do transgenerismo, né, se isso seria uma forma, eu vou falar grosso modo, né, de acabar com a concepção de espécie humana, que a espécie humana estaria sendo ameaçada, o conceito de espécie biológica, né, estaria ameaçado com essa questão do gênero interpretar o sexo. Então, de alguma maneira, né, eles estão colocando ou se colocando ao lado daqueles, né, que, de alguma maneira, confrontam um conceito muito caro, né, às lutas identitárias, que é o da autodeterminação. Né? Então, vamos lá, o próximo. O próximo. Então, o capítulo 2, né, nós vamos ver um pouquinho de cada parte, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses subtítulos do capítulo que estão em vermelho. Nesse capítulo, especificamente, ela trata do que seria a galáxia do gênero.
né? Então, é um capítulo que nos possibilita pensar se a Roudinesco propõe a possibilidade ou a impossibilidade do diálogo da psicanálise com as teorias de gênero, nos propõe também a possibilidade de usar aquilo que eu falei, da interseccionalidade, e de que coisa é essa da deriva identitária, para a gente poder pensar se, com essas duas categorias, nós podemos refletir, não é? Se há possibilidade de diálogo ou não. Então, o próximo, Petrushka. Olha só, o capítulo do livro sobre a Simone de Beauvoir, ele está muito curto. O seguinte, Anatomia e Destino, também muito curto. Eu recomendo vocês esse outro artigo dela, onde ela aprofunda muito mais o papel da Simone de Beauvoir para a psicanálise, não é? Então, esse reconhecimento é um reconhecimento importante, porque a Simone de Beauvoir ela é sabidamente próxima ao culturalismo, e essa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, tem muito a ver com a questão da construção cultural do gênero. E, de alguma maneira, né, é uma pergunta que está sempre presente. Como é que a mulher se torna mulher? Não é? Então, a Roudinesco compreende de que isso foi um escândalo comparável à publicação por Freud, em 1905, da teoria da sexualidade infantil, que ela foi muito atacada, mas que, ao mesmo tempo, essa pergunta, não se nasce mulher, torna-se mulher, é um fundamento para uma renovação do próprio pensamento feminista, porque não se tratava mais somente da igualdade social e política, se tratava de colocar o sexo e o prazer da mulher como um objeto ligado à questão dessa construção de uma identidade feminina. A Roudinesco faz uma crítica, porque ela parece que não levou em conta o Thomas Laqueur, não levou em conta toda a questão de Aristóteles e Galeno, que já mostravam que em nenhuma sociedade, até o século XIX, esse sistema sexo e gênero era tão rígido assim. Tinham aquelas histórias na antiguidade que se atravessava um rio, dependendo da temperatura do corpo, você saía do rio homem ou mulher. Então, essa questão sempre foi muito flutuante. Mas, de alguma maneira, né, a Roudinesco reconhece de como todo o trabalho que a Simone... Senhores, um minuto só, um minutinho, por favor. Desculpem, é que meu consultório fica na minha casa, num espaço bem abaixo, e as pessoas que vêm entregar encomenda pensam que é a minha casa e começam a bater na porta e a me desconcentrar, né? Mas tudo bem. O que acontece é que, então, a Roudinesco reconhece de que a Simone de Beauvoir ela lança uma pergunta que, ao mesmo tempo, remete o feminino a um universal, né? A mulher é o outro do homem, não é? E, ao mesmo tempo, ela sai dessa construção do que seria a mulher, do biológico e do social, na medida em que seria na relação que a mulher se constrói. Então, de alguma maneira, existe algo que é construído numa relação de autoridade. Então, é como se ela posicionasse essa construção do que é ser mulher de uma forma circunscrita à intersubjetividade. Então, não seria social no sentido de somente determinado por parâmetros exteriores às relações, né, que também são determinadas por esse exterior, mas as relações que são construídas na alteridade. Então, essa questão dialética é muito importante para Simone de Beauvoir. A Roudinesco fala que, então, a Simone traz o conceito de
Estádio do Espelho, mas que não é bem Estádio do Espelho, porque ela não se remete a Lacan, ela se remete ao Vallon, então seria o teatro do espelho, e ela não se remete a Lacan porque ela nega o inconsciente. Não é? Ela nega o inconsciente em detrimento do existencialismo, em detrimento do ser e do nada, e que antes dessa construção existiria o nada, ela encara o inconsciente como algo darwiniano, como algo biológico. Apesar de que a revisão que ela faz, né, da sexualidade feminina pela psicanálise, ela faz uma revisão dessa sexualidade nesse livro. Isso foi usado, inclusive, por Lacan, que tardiamente reconheceu o valor da Simone, dizendo que a mulher não existe e que toda essa confusão que Lacan falou que a mulher não existe é justamente porque a mulher se constrói, né? Agora, ela tem uma visão assim muito interessante do que seja essa substância universal feminina, né? E eu quero até ler para vocês, né? Que as mulheres alcançam essa substância, que é algo da imanência, que elas têm, né? Mas elas fazem dessa substância uma transcendência, elas transcendem, mas a partir de uma alienação. Então, é interessante, ela coloca a psicologia da alienação feminina. A mulher narcísica se aliena em sua própria imagem, a ponto de delirar. A mulher apaixonada se aliena no seu companheiro, a ponto de submeter-se a uma servidão voluntária. E a mulher mística se aliena em relação a Deus a ponto de enlouquecer. Então, seriam 3 cenários onde nenhum acesso à independência é possível. Então, essa questão do narcisismo feminino é muito relacionado a essa psicologia feminina da alienação. Pode, por favor, o outro, Petrushka? Obrigada. O outro. Isso. Então, Viena, Anatomia é o Destino, é um capítulo no livro também que está muito curto. Eu remento vocês ao capítulo 6 do livro A Família em Desordem, onde ela aprofunda também muito mais essa questão. Vocês sabem, né, que Freud falou em 2 momentos, né, sobre essa frase de Napoleão, Anatomia do Destino, num momento, naquele texto sobre a depressão, na Psicologia do Amor, né, a Depressão dos Objetos de Amor, 1912, quando ele diz das pulsões parciais, a coprofilia e o sadismo, né, mas ele diz, então, que os órgãos sexuais eles estão muito próximos das fezes e da urina, então que o sexual tem algo de não civilizado, que nunca vai ser civilizado, e que, apesar, né, dos processos de civilização e até porque a sexualidade é submetida, né, a um processo de sexualização, a satisfação nunca vai ser completa, porque tem algo aí de primitivo. Num outro momento, né, que é já em 1900, a dissolução do complexo de Édipo, em 1924, quando ele vai falar da diferença da experiência da menina em relação ao complexo de castração, ele vai usar os termos da anatomia, inveja de pênis, clitóris como um pênis que não se desenvolveu, o falo, ele vai usar termos da anatomia para falar de operações psíquicas, características. Então, é importante, a Rudinisco ela faz um esclarecimento importante, que esses termos da anatomia que Freud usou não querem dizer que o corpo da psicanálise é o corpo anatômico, que o corpo da psicanálise trata de um corpo que, na relação de construção com o psiquismo, vive algumas dinâmicas características da diferença anatômica entre os sexos, mas que, no inconsciente, não existiria essa diferença anatômica entre os sexos, que no inconsciente existiria a bissexualidade. E que isso, de alguma maneira, remete Freud ao universal, coloca Freud como aquele que não estava atento às questões de raça, que não estava acreditando no instinto maternal, que estava muito longe de interpretar essa frase de Napoleão de forma que a anatomia fosse um limite. E a gente sabe que a tradução recente, não é que Napoleão tenha dito a anatomia é o destino. Ele teria dito a Goethe, num encontro, de que a política é um destino.
porque os homens não teriam mais os seus destinos comandados pela mitologia, comandados pelos deuses. Então, a política seria um destino. E a Rudnitschko fala que Freud, apesar de gostar muito da mitologia, ele teria colocado a questão da diferença sexual num palco de tragédia, né? Num palco de teatralização, porque essa diferença nunca é vivida como complementar. Apesar dele dizer que o homem ativo e a mulher passiva, apesar dele ter um pensamento dicotômico que ela considera que visava uma unidade masculino e feminino, que isso é vivido num teatro, no teatro da dissimetria. E ela então... sobre aquela bolacha que ele eu acho que é a nossa companheira de Minas, não é? A Eliane. Então, olha só, também quero bolacha. Então, onde é que eu estava? Então, essa questão de que ela diz que Freud coloca num teatro sexual uma guerra entre os sexos. E essa questão de não complementaridade, ela é utilizada pelas políticas identitárias. Então, de alguma maneira, né, essa complementaridade ela não é vivida, que Freud colocava a masculinidade como um logos que separa a questão da ligação, inclusive, da mulher com as origens, aquilo que ele chamou da Grécia antes da Grécia, da cultura micênica, minoica, que seriam anteriores à cultura grega, e, de certa forma, essa diferença sexual para Rudnitschko, na interpretação de Freud, é uma diferença entre o logos separador e o arcaico. E daí ela entende que a frase é o destino é a anatomia, o destino é a política seria uma guerra de sexos, enfim. Então, ela também coloca que essa diferença anatômica ela seria traduzida atualmente nessa luta das consciências e das identidades, que tomam como incentivo a diferença anatômica, esquecendo que Freud colocava a questão da bissexualidade psíquica e a questão de que para o inconsciente não há diferença anatômica. Vamos lá, o próximo. Né? Então, o que Rudnitschko fala nesse subtítulo Grandezas e Decepções dos Estudos de Gênero é o reconhecimento um pouco ressentido de que, a partir dos anos 70, as lutas sociais por igualdade, enfim, os estudos de gênero, a partir dos anos 70, eles começam a se afastar tanto da perspectiva freudiana clássica quanto da reflexão beauvoiriana, que há uma transformação. E ela começa a colocar o trabalho, ela cita John Money e cita Stoller, tá? Mas eu coloquei aí o Ralph Grinson no meio, porque o Stoller trabalhou com Ralph Grinson, né? Cada um trabalhando com um paradigma, não é? Então, o que ela tira dessas situações é justamente o coroamento de um movimento, inclusive dentro da psicanálise, de acompanhamento clínico, de produção teórica sobre as cirurgias transexuais, e que, então, isso, de alguma maneira, traz a ideia de que de política identitária, né, quem sabe a gente pode conjecturar, né, que o ressentimento dela, né, que de política identitária, não é, nós estaríamos rumando para aquilo que seria as políticas de pós-identidade. Não é? Então, de alguma maneira, não é? Nós estamos falando que agora, né, houve uma ruptura com uma concepção de identidade, isso já está claro, né, do sujeito do iluminismo, esse sujeito, inclusive, produzido pela civilização francesa, né, que é o sujeito do pensamento moderno, burguês, né, liberal, homem centro do mundo, racionalidade, código cartesiano, nós também, com a questão pós-identitária, né, não encontraríamos mais base na identidade do sujeito sociológico, que pertence ao contexto social, se estabelece a identidade na relação do sujeito com esse contexto social, e agora nós vamos para aquilo que significa que novos campos de conhecimento, novas modalidades discursivas,
elas reconfiguram o estatuto da realidade e que a identidade plenamente unificada, completa e segura, que ela é uma fantasia. Então, nós estamos diante de significar e de representar uma multiplicidade. Então, essas políticas identitárias, isso que ela denomina como excessos de identidade, né, seriam, de certa forma, deslocamentos fragmentados dessas identidades do iluminismo e da identidade social, e que ainda não teriam encontrado representações na esfera hegemônica das identidades. Então, essas identidades fragmentadas, elas sofreriam da patologia do reconhecimento. Elas não encontrariam um locus, um lugar na esfera das identidades dominantes e hegemônicas. E daí os conflitos viriam. Os conflitos viriam porque são identidades fragmentadas, né? Essa multidão de identidades, né? Que querem se estabelecer, né? E que se veem e são tratadas como minorias, e por isso não são reconhecidas como representações identitárias. Essa disputa, né, política que delimita as discussões sobre identidade, elas têm uma importância fundamental porque elas produzem marginalizações, as minorias de sujeitos marginalizados. Então, a Rodiniste fica muito ressentida, né? Inclusive com todo esse trabalho psicanalítico, com as questões da identidade de gênero, porque ela começa a se incomodar com a questão como aquela que os psicanalistas falaram, de se acabar com o conceito de espécie, né? Da realidade biológica ser erradicada em função da construção social da identidade de gênero. Então, ela de alguma maneira, ela fala, né, que os progressos da cirurgia transexualizadora permitiu-se pensar a questão de gênero não mais como subjetividade, mas como uma intervenção direta no corpo. Então, se transferiu a experiência subjetiva para a intervenção direta sobre o corpo. E ela diz, de um lado, um delírio conduzido à abolição do sexo, do outro, uma reflexão construtiva sobre a possibilidade de novas relações de gênero. Então, de alguma maneira, a Elizabeth está se ressentindo e colocando o risco de que as dicotomias deixem de existir, sexo, gênero como dicotomia, natureza e cultura como dicotomia, e, de alguma maneira, ela fala que essa repartição, né, dos polos masculinos e femininos, que já não era o mais simples, né, mas elas trazem que a convicção do gênero de não corresponder ao sexo anatômico, de alguma maneira, fez com que atuações existissem. E ela traz a figura das operações desastrosas, ela começa a descrever como é o sistema do processo de transexualização de saúde francês, mas exemplificando com os fracassos, né? E ela tem uma hipótese, né, que o transexual operado nunca mais vai experimentar, munidos de novos órgãos, o menor prazer sexual. E ela relaciona, né, esse suplício de um corpo mutilado a um gozo vivido pelos grandes místicos que ofereciam a Deus o suplício das suas carnes mortificadas. Ela critica esse interesse mundial sobre as histórias romantizadas de famílias com a questão das cirurgias de transexualização, justamente de crianças, né? E coloca de novo a questão da despsiquiatrização como a questão que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento e o incremento do movimento político identitário. Não é? Então, ela critica Stoller e ela compreende que, a partir daí, houve essa epidemia e, ao mesmo tempo, essa mutilação dos corpos. O próximo, Petrushka. O próximo, então. Não? Não, o próximo não. É, Petrushka? Não, é o 11, Petrushka, não, o 11. Mais para cima, mais para cima. Mais um. O abaixo desse
É esse? Ah, tá, então tudo bem. Então, o que ela coloca aqui é a questão do discurso generificado substituir o adjetivo biológico. Não é? Não se há mais homem nem mulher, um adjetivo generificado que pudesse dar conta de algo que se descolhe do reconhecimento biológico. Não é? Ela coloca a questão de que o sistema sexo e gênero, principalmente a partir dos estudos feministas, trouxeram a figura da heteronormatividade como sendo agora a figura a ser combatida. Então, se antes, né, era o patriarcado, a misoginia, era o machismo, né, como figuras objeto de combate, digamos assim, né, teórico, político, né, agora é a figura da heteronormatividade. Né? Então, de alguma maneira, ela reconhece que é como se existisse uma guerra em relação à anatomia. De alguma maneira, não é? Essa passagem da homossexualidade, heterossexualidade para as transidentidades, ela é uma passagem que a Rudinesco coloca como sendo uma rendição da psiquiatria à demanda social. Então, ela coloca que se na década de 70 a Associação Psicanalítica Americana retira a homossexualidade da lista das doenças mentais, não é? De alguma maneira, essa organização, não é? Que se origina, não é? da homossexualidade através das figuras de gays e lésbicas, formam comunidades de combate à heteronormatividade. Então, se a homossexualidade não deveria mais ser pensada como orientação sexual, ela é agora pensada como uma identidade. Então, houve uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma permitiu que outras denominações também pudessem surgir. Então, não mais a partir da escolha do objeto, mas a partir de uma identidade. Então, ela diz que a comunidade que surgiu a partir da descriminalização, despatologização, da retirada da homossexualidade de uma categoria de diagnóstico, né? Ela fez surgir a comunidade de gays e lésbicas e que se acrescentou a essa comunidade os bissexuais, os transgênicos, os hermafroditas e os intersexuados. Então, de alguma maneira, é isso que ela diz que compõe o excesso identitário, não é? E que caracteriza as políticas de identidade que fragmentam hoje o que seria aquela identidade estável e segura do sujeito do iluminismo, do sujeito social. E, nesse momento, então, há uma reversão, não é? Que de estigma, de diagnóstico, se passa a ter uma identidade que pleiteia direitos e uma identidade da qual se orgulha. E o que ela fala é que essa guerra, né, teria esse objetivo, guerra em relação à heteronormatividade, teria o objetivo de estabelecer essa inversão de estigmas. Né? Então, ela diz que há toda uma invenção, uma produção de vocabulário, né, de terminologias, cisgênero, não binário, transgênero, e que isso tudo seriam declarações de guerra à realidade anatômica. Não é? E que o adjetivo generificado teria substituído o adjetivo sexuado. Não é? Então, é como se, mais uma vez, o sexual, a sexualidade, o sexuado, tudo aquilo que é ligado ao sexo, tivesse sido banido em favor de um puritanismo onde não se ouve mais falar de sexualidade, sob o pretexto de que a palavra remeteria à biologia. O próximo, então, Petrushka. O próximo. É das loucuras... Isso, então. Ela fala das loucuras inquisitoriais. Né? Ela fala da política, do politicamente correto. Né? E, nisso, ela começa a falar da organização, né, de coletivos dessa comunidade LGBTQI+, ou de comunidades de mulheres vítimas de estupro, ou, enfim, né, de coletivos que se organizam para poder fazer o que ela chama de movimento de loucura inquisitorial. Né? Ela fala do movimento Me Too, mas fala desse Wagon,
que é na França, mais próximo a ela, que é contra a violência nos meios de transporte. As mulheres que são assediadas, às vezes são estupradas, são vítimas de violência, e ela fala, eu coloquei aqui, dessa obra, Teresa, o nome da obra, deixa eu ver aqui, né? Que eu não sei se foi no MoMA ou no Metropolitan, esse quadro em que uma adolescente pernas abertas e com a calcinha branca aparecendo, foi um quadro, então, alvo dessa política inquisitorial, dessa vigilância sobre tudo que pode ser sexualmente sugestivo, tanto na arte quanto na literatura. Então, aqui, ela fala novamente desses movimentos emancipatórios terem se tornado seu oposto, como se eles tivessem se tornado uma corrente de extremistas, não é? Porque eles estão combatendo estereótipos sexistas e machistas. Nesse capítulo, eu fiquei muito tocada quando ela disse que a confissão pública não é um progresso. Tá? Eu queria, se alguém tiver tempo, na Revista Brasileira de Psicanálise, eu publiquei o testemunho da denúncia, né, sobre a transição do pai assassinado para o pai morto, falando justamente que, na situação do João de Deus, se não houvesse um coletivo organizado digitalmente, de mulheres que não se conheciam pessoalmente, a pessoa que 3 dias antes, né, porque você tem um tempo para denunciar, as vítimas do João de Deus tinham 20 anos, 15, tudo que já podia ter um termo no direito, você cai em recurso, quer dizer, depois, se você não denuncia, né, e passa um determinado tempo, a sua denúncia, o seu testemunho não tem mais validade. Não é? E houve um movimento de mulheres, através da internet, que sofreram abusos, estupros e violência sexual do João de Deus, a maioria delas, devido ao fato dele ocupar um lugar, que seria o lugar do pai, e o lugar de um pai que curava, um pai que elas iam procurar porque estavam doentes, né? Enfim, elas vinham prescrito, é isso mesmo, prescrito. E elas não denunciavam. Mas se não fosse esse movimento digital, não é? Uma das pessoas que tinha sofrido violência há 3 meses, né? Ela pôde contar com esse prazo para fazer a denúncia. Então, na verdade, foram 2 ou 3 denúncias que foram levadas em conta pela Justiça e que despertou o testemunho de mais de uma centena de mulheres que tinham sido vítimas de violência. Quando a Rudinusco falou que a confissão pública não é um progresso, né, eu questionei, né, porque no caso do João de Deus ela foi um progresso, sim, senão ele não teria sido denunciado, preso, enfim. E o silêncio, né, esse outro artigo, o silêncio, o relato de si, fala do paradoxo, né? Porque a mulher vítima de violência vai e faz a denúncia, e tem um índice muito grande de retirada da denúncia. Então, essa questão do valor e do reconhecimento da denúncia das vítimas de violência produzem o fenômeno da revitimização. Então, é vítima 2 vezes, vítima porque sofreu a violência e vítima porque denuncia a violência. Né? Então, ela fala do perigo das denúncias sem fundamento jurídico e nas diversas ameaças com o objetivo de impossibilitar realizações de conferências, colóquios ou espetáculos considerados homofóbicos, transfóbicos ou sexistas. Então, denúncias sem fundamento jurídico. A maioria das vítimas do João de Deus não tinham mais fundamentação jurídica. E isso não quer dizer que elas não tinham sido vítimas. O testemunho é que não tinha mais valor jurídico. Né? Então, ela fala que nos países democráticos o movimento Me Too tem importância, mas que não se pode impedir, né, uma crítica aos desvios desse movimento, pois a confissão pública não é um progresso em si. Eu estou lendo o texto dela. Uma explosão de raiva jamais deveria, por mais necessária que seja, transformar-se em um modelo de luta contra as desigualdades e maus tratos. Não é? Então, esse olhar generificado para ela seria uma representação caricatural
Então, de alguma maneira, ela vai, então, falando o quadro da menina, adolescente, é Teresa Sonhando. É uma obra de Balfos que estava lá no Metropolitan, né? Então, ela daí fala da censura de livros e tudo mais. Agora, o trabalho do jornalismo é um trabalho reconhecido pela ONU. Essa foto que eu coloquei, Como Reportar Violências contra a Mulher, é uma obra que treina jornalistas para se aproximar de vítimas de violência. Então, há todo um treinamento de profissionais de saúde, de profissionais da mídia impressa, de policiais, para se tratar do tema da violência, da violência que tem a ver com transfobia, com homofobia, da violência contra as mulheres. E a confissão, se nós levarmos em conta o papel da mulher, o papel da população LGBT, o lugar, a posição, né, o reconhecimento pela lei, o reconhecimento social dessa população, aí eu entendo, né, porque quis, ou porque saiu de não sei o quê, não podia andar de noite, enfim, não é? Essa questão da revitimização. Vamos para o próximo, já estou acabando, gente, para a gente conversar. O próximo, lá para baixo, a derrocada da psiquiatria. Não é? Então, ela faz uma associação muito interessante. Todos nós sabemos, né, que na década de 60, o DSM-S, o CIV, tudo isso, enfim, né, havia uma cultura que levava em conta a psicodinâmica. Havia uma cultura da psicanálise incorporada ao diagnóstico psiquiátrico. Então, de alguma maneira, se levava em conta aquele tripé, né? Psíquico, biológico, social, não é? E que isso, a partir da década de 70, foi sofrendo uma transformação. É verdade, sofreu. Agora nós temos transtornos e temos disforias, que é a sensação de mal-estar. A gente fala de disforia de gênero, é mal-estar com o gênero. Os transtornos, eles passam a descrever os comportamentos. Então, isso é responsável por um aumento de critérios e de diagnósticos de doenças que a gente nem imaginava que existiam. É verdade, você tem mais de 400, sei lá quantas doenças, né? E de transtornos que são descritos a partir do comportamento. Né? E é uma perda, não se leva em conta mais a psicanálise, né? E isso, ela diz, os transtornos, a partir da descrição dos comportamentos, se soma à despsiquiatrização da homossexualidade. Ela diz que a psiquiatria cedeu de modo demagógico à pressão de um grupo identitário, não é? Mas de que, de certa forma, também houve uma negligência da própria psiquiatria, porque colocou a homossexualidade como uma figura tipo, um objeto tipo da perversão. Não é? Agora, a questão dos transtornos, né, ela começa a associar a uma epidemia, que eu nem sabia que existia, né, dos anos 70 e 80, ligada ao transtorno de personalidade múltipla. Então, ela diz que o transtorno de personalidade múltipla parecia uma curiosidade de outra era, mas que em 86 anos 70, 86, 90, se constatou uma proliferação da síndrome do transtorno de personalidade múltipla e que seriam, na sua frequência, mulheres, não é? E essas mulheres começaram a ser classificadas como aquelas que tinham o diagnóstico do transtorno de personalidade múltipla. Que nos anos 90, aí ela fala, com o passar do tempo, essa epidemia do transtorno de personalidade múltipla desapareceu e essas mulheres, como se fosse um trabalho dessas mulheres, coletivo, de autorreconhecimento, transformavam a sua patologia do transtorno de personalidade múltipla em uma reivindicação de identidade. Então, a mulher que tinha um transtorno de personalidade múltipla nos anos 70, se ela sobrevivesse até os anos 90, ela ia dizer, não, eu não tenho esse diagnóstico, né? Eu sou vítima da opressão masculina. Então, ela começa a associar transtorno de personalidade múltipla numa época, a reivindicação identitária em outra,
mulheres vítimas, né, da opressão masculina, e que nos anos 2000 vão resultar nisso que a gente reconhece como sendo a fluidez de gênero. E aí ela começa a falar que todos os processos da derrocada, né, da psiquiatria permitiram que fossem transformadas em identidades múltiplas as orientações sexuais vistas em outras épocas como patologia. O gênero se transforma num conceito maior, com o objetivo não somente de esvaziar a diferença entre os sexos, no sentido anatômico, mas de redefinir todos os tipos de disposições sociais, sexuais e políticas. Então, essa expansão da nomenclatura psiquiátrica teve como consequência a proliferação dos estudos identitários. Então, ela coloca a fluidez de gênero, o generificado, como um resultado dessa derrocada da psiquiatria, porque a psicanálise saiu, a psicodinâmica saiu, e essa descrição comportamental. Mas ela não faz só isso. Ela coloca a questão da identidade, a identidade que se sente oprimida pelo patriarcado, como uma evolução do transtorno da personalidade múltipla. O próximo, Petrushka. Pois é. O outro não saiu, ficou branco, né, Petrushka? Olha só, embaixo desse Nova York, 1990, da Queer Nation, tem a identidade queer. Gente, espera aí, deixa eu só... Acho que é só colocar um preto. Né? Beijão uma água aqui. Não sei onde... Não, é em cima, Petrushka, em cima. Isso aí. Né? Então, nós temos, né, durante a época da epidemia da AIDS, né, uma associação, um coletivo, né, que eram da população LGBT vítima, né, da falta de cuidado, da falta de assistência, vítima da própria epidemia, né, chamada Atos pela Cura, né, e que, de alguma maneira, se uniu àquela emblemática situação lá em Stonewall, né, que foi a da repressão policial, né, num bar LGBT. Tudo isso, de alguma maneira, evolui, né, para o que ela chama de orgulho dessa nação queer, né, que, de alguma maneira, evoluiu para as paradas de orgulho, né, onde ela diz que o orgulho das paradas gays são uma convergência do momento histórico da epidemia da AIDS, né, e, de alguma maneira, dessa luta, não é, por reconhecimento. Né? Então, ela diz que o queer, que era aquele excluído, e ela diz que o queer, então, é uma denominação que inclui uma riqueza muito grande desse excesso identitário, né? Vem com uma nova política identitária, que agrega os excluídos e que elege a heteronormatividade como uma figura a ser erradicada. O queer, então, é um reverso do estigma e que, de alguma maneira, né, esse movimento ele traz uma diferença. Né? Esse movimento ele não se contenta em reivindicar, como fazem os homossexuais, o casamento para todos e o acesso à modalidade de procriação. É gozado, porque parece que ela diz, né? Aquele primeiro momento de reivindicação era para os casais homossexuais serem uma versão dos casais heterossexuais. O casal, os filhos, aquele modelo pequeno burguês. Mas quando ela se depara com o movimento queer, né, ela diz que esse movimento não está afim dessa integração. E ela compara esse movimento a Jean Genet. Ela diz que é um movimento que apresenta o orgulho de estar fora da moda. Então, ela escreve viados místicos, fantasistas, clones, usuários de drogas, masturbadores, loucos, divas, caminhoneiros, homens lésbicos, mitômanos, que isso, né, que faz parte, então, né, dessa designação identitária, eles se desenvolvem, né, desenvolvem um processo lado a lado
de valorização nas sociedades ocidentais, eles estão ao lado da valorização na sociedade ocidental da pornografia, das tatuagens, da cirurgia estética, dos disfarces sexuais e de práticas desviantes comunitárias, todas adversas ao puritanismo ostentado pelo feminismo. Então, o generificado pelo antissexo. De alguma maneira, né, ela coloca aqui que não considera a diferença entre natureza, cultura e a diferença anatômica, não é? E que há uma tradição inglesa nesse movimento, dos seus teóricos, não é? De utilizar a própria história de vida como um método de produção de conhecimento, ao contrário dos franceses, que não colocam ou não se colocam ou a própria história de vida pessoal na produção do conhecimento. Então, de alguma maneira, ela entende que o queer permite que uma comunidade inteira possa abolir as identidades baseadas numa diferença, não é? Que combatem a heteronormatividade, mas que reinventam uma nova moda, uma nova norma. É um movimento político que tem engajamento no mundo acadêmico americano, principalmente, e é um movimento que afirma a identidade fluida, ou antes, uma ausência de identidade, que transformou-se numa forma de dar vida a uma nova identidade. Então, ela é muito raivosa com a academia estadunidense, né? Com a Judith Butler, com certeza, não é? Então, ela diz que o movimento queer, né, essa identidade, né, hoje está presente em discussões psicanalíticas, psicologia, e que esse envolvimento autoral, né, esses teóricos que produzem, falam de si, eles começam a construir autoficções. Né? Então, ela traz de novo a questão da despsiquiatrização de todas as orientações sexuais, levou pessoas que antes estavam agrupadas num catálogo de doenças mentais a se expressarem. E levou professores universitários a considerar o seu gênero como uma forma de anunciar não só a sua experiência identitária, mas uma produção teórica. Então, ela diz que a subjetividade é levada em conta e reivindicada pelos pesquisadores ingleses e americanos. O próximo slide. Pois é, para falar da nação queer, né, a gente não pode deixar, né, de falar que o diálogo delas é principalmente com a Anne Fausto Starling, né, e com a Judith Butler. Né? A Anne Fausto Starling, ela é uma bióloga, não é? Ela é uma bióloga e esse livro dela é um marco na questão de trazer para o movimento feminista a necessidade, já são 10h30, a necessidade de se trazer a biologia para o diálogo com o cultural, que não se pode negar a materialidade do corpo. Ela está muito interessada em provar que a questão da designação sexual é uma questão cultural. Mas, diferente de Butler, ela usa, por exemplo, a experiência de uma atleta espanhola, né, que ao nascer foi designada como menina, aí foi muito sucesso como atleta e tudo mais, e que aí começou aquela onda do teste do sexo. E depois dela ser campeã em muitas modalidades, né, num tal teste do sexo, ela foi designada como homem. Então, esse exemplo para ela se torna paradigmático de como a designação sexual e a biologia têm ainda muito a oferecer de toda a construção dicotômica. Então, ela usa Thune Wood, que é uma feminista, uma ecofeminista australiana, não é? Para entender por que a civilização ocidental se baseia tanto na dicotomia e se baseia tanto nessa dicotomia hierárquica e assimétrica. De alguma maneira, não é? Ela acha que essa dicotomia ajuda na escolha de critérios para se descobrir e para se apresentar, se descobrir não, né? Que essa dicotomia seria uma escolha de critério na própria investigação biológica, na própria investigação
das ciências como tal. E é muito interessante que ela faz toda uma construção de como sexo e gênero, na própria história, você encontra várias modalidades, que em Roma não era homem ou mulher, era quem estava em cima, quem estava embaixo. Se você tinha um status superior, você estava em cima, senão você estava embaixo, e que havia os moles, e que havia as tríades. Então, ela faz tudo, é muito interessante o primeiro capítulo desse livro dela. Agora, o mais interessante é a luta dela pela questão ligada ao prejuízo que esse dualismo traz. Então, ela traz essa filósofa australiana, mas também ela se aproxima de Bruno Latour, porque o Bruno Latour também concorda que é preciso haver um diferencial diferente, né? Que diz que natureza e cultura, né? Foi uma dicotomia criada artificialmente para também se criar uma prática científica. Então, quanto essa dicotomia natureza e cultura ela é utilizada para a prática científica, para a construção dessa ciência, não é? Ocidental. Eu vou correr um pouco para dar tempo de rediscutir. O próximo, Petrushka, que é o da Judith Butler. Gente, a Judith Butler, ela é impressionante, enfim, porque ela oferece uma possibilidade, né, de não se pensar no essencialismo, quando se traz de gênero, não se pensar no essencialismo, corpo biológico, né, mas também não se pensar somente na cultura. Então, ela se afasta da biologia, se afasta da cultura, e ela traz a questão política. Mas ela traz a questão política de uma maneira muito bonita, não é? Porque ela fala que o gênero, não é? Ele é construído, não é? E o sexo é construído pelo gênero a partir de uma experiência, que nós podemos entender como uma experiência de cuidado, não é? De que uma linguagem pré-discursiva, uma linguagem anterior aos conceitos, uma linguagem, vamos dizer, semiótica, né? Essa linguagem pré-discursiva, ela se acomoda, não, ela faz um trabalho, não, ela toca a superfície corporal. Né? O pré-discursivo toca a superfície corporal. Né? E vem se colar ao pré-discursivo a cultura, mas que nesse pré-discursivo o sexo é designado. Então, que o discurso, né, o pré-discursivo, designa o sexual. Então, que a cultura designa o sexual numa modalidade pré-discursiva. Nesse primeiro livro, Problemas de Gênero, ela está próxima do culturalismo, né? Mas nesse segundo livro, Corpos que Importam, ela traz um conceito lindo, que é o conceito de melancolia de gênero. Se a gente pensar, então, que de alguma maneira, na superfície desse corpo, que é tocada pelo pré-discursivo, né? Operações psíquicas, digamos assim, se são experienciadas, né? Ela usa, e nós podemos entender que ela usa que Freud desenvolveu a partir do narcisismo, de luto e melancolia, mas que foi, de alguma maneira, trabalhado por aquele casal, Abraham e Tora, com o conceito de incorporação, né? Ela vai dizer, então, né, que diferente do luto, como Freud colocou, que no luto tem identificação, tem alteração de ego, você consegue desinvestir do objeto perdido, manter o desejo e investir em outros objetos. Mas que, ao contrário do luto, né, próximo, então, do que seria característico da melancolia, não, Petrushka, não sai não, isso, próximo do que seria a melancolia, existe algo do gênero que se perde. Então, quando essa modalidade pré-discursiva, essa modalidade de cuidado pré-discursiva toca a superfície do corpo, há algo de um mecanismo melancólico que não é da introjeção, é da incorporação. Então, o que é da incorporação não fica como marca psíquica, não é psiquizável, é algo que fica no corpo.
E esse algo da melancolia, nesse momento do pré-discursivo, que cuida do corpo, né? É algo de um mecanismo melancólico da incorporação, coloca o gênero, e também coloca a produção do incesto, né? Como aquilo que não é psiquizável, ela coloca, como aquilo que fica incorporado. E que nós teríamos uma melancolia desse gênero que não vem através de representações, que não vem através do retorno do reprimido, mas que é algo que não pode ser performatizado. Então, todos nós teríamos um gênero, através desse mecanismo de incorporação, que não pode ser performatizado. O que nós performatizamos tem a ver, pelo Judith Butler, com uma matriz de inteligibilidade, aquele gênero que é reconhecido como um gênero inteligível e que sofre a coerção da heterossexualidade. Então, o que eu vou performatizar, eu vou repetir de uma maneira que vai parecer, de tanta repetição, que é algo natural. Então, nós temos a performance, que de tanta repetição parece que é natural ser menina, não é? E isso é fruto dessa coerção heteronormativa. Não é? E eu tenho um gênero, né? Que seria um gênero melancólico, aquele que não pode ser performatizado. Eu vou correr para a gente discutir. Vamos lá, Petrushka. Tá? Vamos lá, o próximo. Então desculpe, né? A Butler, ela confronta com essa história natureza-cultura, de dicotomia, ela confronta, né? O que vai, de alguma maneira, causar muito impacto na rede mística. Então, nós temos Disseminar o Gênero Humano, como um outro capítulo, né? do subtítulo desse capítulo, que é toda a crítica que a rede mística faz à questão de que, num único guarda-chuva, você coloca gays, você coloca lésbicas, você coloca pessoas com disabilidade física, você, de alguma maneira, condensa tudo aquilo que o André Salomão fala que, de certa forma, tem a ver com a inclusão da diferença. Que todas as diferenças seriam incluídas ao invés de serem excluídas por uma imagem de funcionamento social normal. Eu não sei se vocês sabem, essa questão da inclusão, ela veio da batalha, principalmente na área da saúde, de famílias, por exemplo, de autistas, que reivindicavam que autismo não seria um diagnóstico, seria uma nova maneira de se estar no mundo. Então, ela combate nesse momento do livro a questão do gênero neutro. Está aí o primeiro caso de que na certidão de nascimento, enfim, num documento, o menininho não teve a designação sexual, estava gênero neutro. E outro dia eu vi uma festa que a família deu para um garotinho de 5, 6 anos, e ele, não tem aquelas festas que você vai, sexo do bebê, né? Era ele fazendo a festa para todo mundo para mostrar qual era a identidade de gênero dele. Então, ela faz uma crítica muito grande ao Salomon, fala que ele também é uma dessas pessoas que usa, né, da própria condição borderline para poder falar de como um pesquisador pode, a partir da própria história pessoal, né, se afastar, né, da ciência, digamos assim. Vamos lá, o Petrushka, o próximo. Já está acabando, já acabou, esse é o último. Olha, gente, aqui foi fogo, tá? Porque, então, ela, nesse subcapítulo, ela iguala a autobiografia da Alice Coffin, uma autobiografia que a Alice produziu com uma bolsa de estudos, quando ela morou durante uns meses lá nos Estados Unidos, para poder fazer um trabalho de pesquisa sobre como a população LGBT era representada na mídia americana. Ela iguala a uma obra de ficção da Valérie Solanas. Ela iguala. Ela, então, a Alice Coffin é uma vereadora da cidade de Paris, é uma vereadora que denunciou
que uma pessoa ligada ao Departamento de Cultura da cidade era um político, uma pessoa que facilitava práticas pedófilas. Ele entregou o cargo. Agora, quando ela iguala a Valérie Solanas com a Alice Coffin, ela primeiro está igualando a autobiografia com uma obra de ficção. Mas ela está esquecendo que lá nos anos 70 havia uma corrente feminista separatista. Havia uma necessidade na academia estadunidense das mulheres produzirem para as próprias mulheres, porque elas tinham sido alvo de objeto, né, de estudo e de definição pelos homens. E a história da Solanas é um escândalo, principalmente porque, não pela obra, porque ela tentou matar o Andy Warhol. Ela deu lá os tiros, ele não denunciou, não é? Por conta de que havia lá uma relação abusiva. Mas o que está nessa comparação é que seriam, então, seria a obra de hoje uma repetição, a obra O Gênio Lésbico, uma repetição do Kuhn, que é o Manifesto. Não é? Ela está falando que hoje a Alice Coffin repete a Valérie Solanas. Não é? Agora, é importante, né, quando eu coloquei aquele triângulo para baixo, né, nos campos nazistas, as lésbicas também eram mortas. E esse triângulo para baixo era uma forma de identificação. O próximo, gente, o próximo, Petrushka. Então, ela fala no último subtítulo desse capítulo da dificuldade da pessoa se apresentar. Ela cita a política de reivindicação do Barack Obama, né, sobre aquele banheiro para um terceiro banheiro, que não era de homem nem de mulher, mas ela fala da França também e de como é que uma pessoa se apresentou como meio libanês, ao invés de se apresentar como homem, ao invés de se apresentar como branco, e de que essa seria a consequência dessa profusão de identidade. Não é? O último, então, agora, Petrushka. O último. Isso. Gente, então, por que não é que é importante dialogar com uma psicanalista europeia? Não é? Por que é importante se situar na nossa realidade? Não é? Porque, né, a gente pode pensar na interseccionalidade quando, a partir da 4ª Conferência Mundial de Mulher, uma organização social, Lesbians Caucus, né, conseguiu colocar o direito das mulheres lésbicas, que seriam mulheres como as outras mulheres, e conseguiu colocar que o direito das mulheres lésbicas era um direito humano, fazia parte do direito humano, e que houve uma reação a essa inclusão do gênero pela Igreja. Houve uma força-tarefa do Vaticano em relação ao que, então, eles construíram, né, para se opor à teoria de gênero, à ideologia de gênero. Vocês não se esqueçam que lá na França é o Observatório das Ideologias de Gênero, não é um observatório das teorias de gênero. E esse foi um termo trazido pelo Vaticano. Não podemos esquecer, né, da Damares, desse pessoal que se diz a minoria das minorias. Eu assisti uma aula semana passada do professor Éder, né, sobre o ético neoliberal, onde ele traça a pesquisa de doutorado dele a partir dessa questão do pentecostalismo e do neopentecostalismo na formação, no incremento de mais e mais profissionais de psicologia, daquele projeto dos pastores, né, de uma rede de clínicas de cura gay. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer que a Câmara de Campinas, a Câmara de Vereadores de Campinas, lançou uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, porque a questão de gênero constou numa prova do Enem. E não podemos esquecer da necessidade das famílias, da necessidade de saúde mental dessa população, que é vítima não só de violência, né, infligida, mas também auto-infligida, a questão dos suicídios. Né? Petrushka, mostra para o pessoal a legenda. Não vai dar tempo de ver, mas eu gostaria muito que vocês pudessem ver em casa para poder situar esse discurso sobre a observação da ideologia de gênero, a construção, né, dessas intervenções que colocam a transfobia, não é, como uma grande questão para os psicanalistas. Isso é só colocar no YouTube. Ai, Petrushka. Agora,
nós temos aí muito pouco tempo para conversar, vocês me desculpem. Eu vou botar o link no chat. Tá bom. Pronto, o link do YouTube que você ia falar está no chat. Tá bom. Você quer que eu passe o trechinho ou quer abrir para Eu acho conversa? que passar, nós estamos 10 previsões, Petrus, que eu não consegui falar em menos tempo, mas eu queria muito ouvir as pessoas. Pronto. Né? A gente pode ir, é que eu tenho um paciente às 10h15, eu preciso comer pelo menos alguma coisa, a gente pode ir até 11h05, tá bom? Pronto. Desculpa. A gente se encontra em outros, né? Quem gostaria de falar? Informar que Rosaleng entrou, Manola. Enquanto Oi? você estava falando, Rosaleng entrou. Ah. Ela está aqui em algum lugar, ela veio dar uma olhadinha. Então, ela tem que saber que foi citada. Rosaleng, você já tinha apresentado ela, é a nossa coordenadora nacional da Coap. Quem gostaria de fazer pergunta, está aberto para pergunta, colocações, discussões. É um tema que pede... Pronto, Patrícia. Manola, primeiro eu queria te agradecer. Gente, a Patrícia é uma colega muito querida do grupo de estudos de Bion, da escola. Não podia te perder essa oportunidade, Manola. E assim, eu quero agradecer muito assim, pela oportunidade mesmo, foi maravilhoso te ouvir. Na verdade, você me trouxe assim, um monte de questionamento que fica até difícil organizar tanta coisa para pensar. E aí, já que você citou que nós somos colegas, né, nesses grupos de estudo que a gente se encontra, né, de Bion, eu fiquei pensando assim, Manola, é muito provocativo tudo isso que você colocou, é muita coisa para pensar. Eu acho que a gente tem vários vértices, né, várias coisas, tem a política, tem a sociologia, tem muita coisa para formar essas ideias, E assim, para você, Manola, eu queria saber, ouvir você, né, assim, como que você acha que fica, né, a psicanálise, né, dentro desse contexto, sabe, que a gente está colocando do gênero, das identificações, desse lugar de fala, porque eu sempre pensei assim como um lugar de escuta, né, a psicanálise como um lugar de escuta, e eu queria te entender um pouco, sabe, um pouco mais sobre isso. Tá bom. Então, lugar de fala é isso. Você está aqui me perguntando algo, me fazendo pensar na possível resposta, digamos assim, incompleta que eu vou te dar. Esse é o lugar de fala, porque é no encontro e na discussão que a gente produz conhecimento. Digamos assim, uma epistemologia do encontro, se a gente pode falar assim, é uma epistemologia do espaço social de encontro. Então, é de uma consciência desse encontro, dos conteúdos debatidos, que você vai me corrigir, você vai expandir, eu vou pensar em outros vértices, é disso que o conhecimento é construído, né? Também. Agora, quando eu falo, ela de Bion, graças a Deus que a gente estuda Bion, hein? Pensa bem, não é? De certa forma, nós ultrapassamos todas aquelas categorias de análise, não é? Calcadas na sexualidade, essencialmente. Em Bion, isso aparece de outra maneira. Não é? Então, aí eu te digo, o lugar de fala é o nosso agora. Né? Esse lugar de fala, o nosso lugar de fala, e que bom, né? Que Bion ele trabalha, inclusive, com essa noção de sexual a partir daquilo que a gente consegue conter e dos conteúdos que nos são remetidos, né? Então, de certa forma, isso também traz uma certa dinâmica possibilitadora de expansão, que pode afastar a gente daquela questão do monismo fálico, do castrado, do edicto enquanto identificação com um, escolha de objeto de outro. Então, isso dá uma liberdade como psicanalista muito grande. Agora, eu quero te responder a partir de uma experiência. Eu quero te responder que, se não fosse a interseccionalidade,
esse que foi um dos critérios que eu coloquei aqui, eu não poderia ter trabalhado com um homem transgrávido. Eu não teria recursos, entende? Então, foi o trabalho no CEDIM, foi o trabalho de conhecer o ativismo, foi o trabalho como estudante de psicanálise, gênero, política, ética. Se não houver uma conversa, um lugar de fala, não só entre nós somos psicanalistas, estamos estudando Bion, mas eu, psicanalista, podendo conversar com outros profissionais, eu, no consultório, não ia ter recursos para atender um homem transgrávido. Então, esse lugar de fala, que a fala com outros saberes, me ajudou na prática da clínica psicanalítica. Né? Então, isso é que é, para mim, lugar de fala, essa troca com colegas que têm uma mesma formação, com outros colegas que me trazem um outro tipo de vértice, porque possuem outra formação, e de como é que eu acolho o outro na singularidade, né? Na singularidade dessas manifestações sexuais de identidade, de expressões de gênero, que são múltiplas. Então, como é para mim? É um impacto. Se eu não sair para conversar, se eu não sair para estudar, se eu não aproveitar espaços como esse que a Petrusca oferece, seria reduzir a possibilidade de ter uma escuta ética que não revitimizasse quem vem me procurando. Tá? Ai, querida, adorei você. A gente tem Stona aqui para falar com você também, Manula. Não acredito. Tá falando Sim, sério? entrou logo cedo. Senhora. Oi, É mesmo? Manolo, Ai, tudo bem? Vou fazer eco aí na Patrícia, né? Para dizer que era impossível te perder ali. Então, né, não tinha como não vir. Mas queria te agradecer, sim, pela generosidade da organização dos slides, assim, né? E também pelo brilhantismo da tua fala de fazer várias conexões que nos ajudam a ter mais vontade de pensar essas coisas e ver que tem um vasto material, né, para a gente se debruçar, né? Como tu disse, assim, né? Saber que só a psicanálise talvez não baste mais e que a gente está diante de compor uma nova ética, assim, né? Que essa ética mais implicada e, como tu disse, interseccional dos nossos consultórios. A Patrícia meio que já, assim, puxou também uma coisa que eu queria muito saber, né? Que era um pouco como tu tá te posicionando em relação a tudo isso, então acho que tu já colocou. Mas eu queria pensar um pouco, assim, é uma pergunta manifesta, se der tempo, né? Eu fiquei pensando, eu li o livro, né? A gente já conversou um pouco, o quanto esse livro da Rodinesca é um testemunho, assim, né? De um apego obstinado ao binarismo da psicanálise, né? Porque ela meio que se apega e se prende a questões que são meio estranhas para mim, assim, pensar que uma pessoa que trabalha com a psicanálise vai ser, em certa medida, às vezes até tem um posicionamento contra, né? Contra a plasticidade, o polimorfismo, contra a dissidência, né? Contra uma certa indefinição, assim, né? Se isso meio que estava na base, assim, da nossa própria constituição ética, formação ética, digamos assim, né? E eu fiquei pensando que é muito eu queria te ouvir, na verdade, né? Eu tô falando dos meus impactos em mim, mas queria saber se a gente compartilha de algo, qual é o teu pensamento, né? De quanto é meio assustador, assim, né? Recorrer a transtorno, recorrer a diagnóstico, recorrer a uma ironia violenta, né? E o quanto, eu não sei, assim, como é que tu sentiu isso, né? Acho que tu já tem um percurso aí pela psicanálise de um tempo suficiente para ter uma postura talvez melhor do que eu, que sou tão mais novo aí, né? Mas queria saber se nossos estranhamentos são compartilhados, sabe? Porque eu fico pensando como que um psicanalista pode ser, né, contrário a uma reformulação que coloca a nossa própria posição ética, assim, né? Que é de uma indefinição né, de um movimento que é constante, né? Que não cessa, né? Eu fico muito, assim, assustado com isso, assim, né? E te agradecer de novo e também agradecer o espaço por essa discussão. Muito obrigado. Olha, gente, eu fico muito nervosa, assim, emocionada com a presença do Stona. Primeiro, né, ele é o coordenador do curso de especialização que eu estou fazendo. Né? Ele é uma pessoa que desbravou no espaço da formação profissional
a lugares de certa forma, ele traz para esses lugares um discurso que eu, como psicanalista, ele diz com muito mais. Não, Stona, eu estou começando sempre e eu não sei nada. E, olha, eu estou aprendendo muito no seu curso, quero fazer propaganda. A segunda turma, eu acho que vai acontecer semana que vem. É um sucesso, se preparem, é um trabalho por mês, você tem que ralar muito, não é? Mas também tem atividades paralelas, como esse curso que eu fiz semana passada, Édipo Neoliberal, como o outro, da Karen Horney. Então, Stona, você está aqui, eu fico assim emocionada. Como é para mim, eu só posso te dizer, com muita sinceridade, um grande aprendizado. E um aprendizado por necessidade de poder, na clínica, ter instrumentos que não reduzam a minha forma de atuação, para que essa forma de atuação não resulte num fracasso. Então, eu fui estudar para além daquilo que eu conheci com a Fiorini, para além daquilo que eu conheci dentro dos grupos de estudos que eu fazia com a literatura da COAP, não é? Para eu poder não fracassar nos atendimentos. Então, nos atendimentos clínicos dessa população, que desde sempre eu atendi, mas era gozado quando eu atendia mulheres lésbicas, né? Mas o impacto que veio, por exemplo, nesse caso da gravidez de um homem trans, trouxe esse tipo de reformulação. Agora, essa é uma vivência pessoal. O que você traz é algo além. Você traz a necessidade da psicanálise enquanto um saber situado. Enquanto um saber situado, nós podemos entrar naquela questão da psicanálise descolonizar-se a si mesma, a partir das suas próprias ferramentas. Porque a psicanálise também traz um furo nessa questão da identidade fixa, da identidade estável. Ela traz um furo desse sujeito do iluminismo, digamos assim. Ela produz mudanças a partir do seu próprio instrumental. Então, talvez eu, pessoalmente, esteja vivendo um reflexo dessa necessidade da psicanálise não se fechar, não é? Em torno de pressupostos, não é? Dela poder aproveitar da clínica para se alimentar na sua percepção da necessidade das mudanças teóricas possíveis e necessárias para que não exista marginalização, para que não exista guetos, não é? E, principalmente, para contribuir com a diminuição, se é possível a gente falar assim, do sofrimento psíquico, não é? Então, é dessa maneira. Mas eu estou muito nervosa de te responder. Pessoal, o curso é de um nível, é muito bom, é um curso generoso, o Stona é um ótimo coordenador e eu sugiro a todos vocês que queiram estudar mais sobre gênero, psicanálise, ética e política, que procurem o curso de formação coordenado pelo professor José Stona. Manola, a gente tem um comentário aqui, ele agradece, tá? E a gente tem um comentário aqui da Elga. Muito obrigada, Manola, por trazer o seu mal-estar, que me possibilitou contornos para os meus, abrindo para tantos outros. Vontade de ter a sua companhia para lugares de fala e escuta. Abraço. Bom, gente, Né? 11 horas, Manola, seu fechamento. Olha, Petrushka, eu ainda penso em você como aquela que sofre pressão e, quando volta, não volta à forma original. E ainda penso em você como uma colega que sempre me ofereceu acolhimento. Essa generosidade eu sinto que não é somente pessoal, por uma simpatia entre nós duas, mas é também ligada à necessidade, à curiosidade e ao conhecimento psicanalítico. Eu sinto como a psicanálise é importante para você, eu sinto as suas atividades ligadas ao ensino, ligadas à prática clínica, sempre abertas para algo que possa trazer questionamentos. Eu te agradeço muito por isso. Agradeço a todos também que estão aqui, meu professor, minha colega, minha amiga, e a Rosa Lang, que foi uma antiga, uma professora da minha formação. Tá bom? Olha, então eu acho que a gente termina, né? Eu vou agora trabalhar, e vocês também. Sugiro que assistam esse filme,
Esse filme é muito importante, ele está em francês. Para quem não lê em francês, tem como puxar a tradução, e é um filme que situa muito bem, que localiza na sociedade francesa o lugar, né, desse observatório de ideologias de gênero. Tá bom? E sinto muito não ter falado tudo que eu preparei, mas é sempre assim, sempre algo fica de fora. Marcamos Obrigada. uma próxima já. Tá bom. Um Gente, abraço. Abraço, Estona. Abraço a todos os colegas. Tá bom? Um dia a gente se encontra. O Núcleo Psicanalítico de Salvador agradece a presença de todos. Esse é um trabalho que a gente faz mensalmente. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora esse meio de ano. A gente vai retornar agora em 2023, tá bom? Mas fica tudo no YouTube, tá bom? Tá no chat, Rosane. O filme que ela indicou é no YouTube. Tá no chat aqui, e você pode pegar na gravação também. A gente deixou no slide, o último slide mostra o nome do filme também, tá certo? Assim que o Zoom autorizar e a gente subir para o YouTube, você entra lá e pega, tá bom? Então, a gente volta. As outras atividades do Núcleo de Salvador continuam. Quem tiver interesse, eu deixei meu telefone aqui, eu vou botar novamente para a gente incluir no site, no grupo de WhatsApp do Núcleo de Salvador. Pronto, para quem entrou atrasado, 799, que eu sou de Aracaju, estou no Núcleo de Salvador, mas eu sou de Aracaju, meu DDD é 79. 799-8842-1009, para incluir no grupo da gente de WhatsApp. A gente divulga todas as atividades da Coap lá, tá? E grupos paralelos também. Vocês também podem fazer de lá também um espaço seu de divulgação. Estona também divulgar o curso lá para a gente, vai ser bem-vindo, tá bom? Gente, Manola, bom trabalho. Obrigada pela presença de todos até aqui. Não achei o nome do filme. Nancy, olha, quando a gente subir para fizer o upload dessa palestra, tem no último slide da Manola, tá bom? Aí você pega lá, tá certo? Zé, beijo. Gente, Manola precisa trabalhar. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Bom dia.